o que nós devemos estar firmado é no entendimento de que Ele continua sendo Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos aqui diante de um texto a qual está registrado no livro do profeta Isaías, no versículo 7, a qual vai nos dizer a respeito de quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. O texto, ele é enfatizante em nos dizer que os pés daquele que anuncia as boas novas, ele está firmado em um monte. Aleluia! E quando nós falamos de monte, nós olhamos algo que tem uma grande estrutura, algo que nada pode mover do lugar, algo que não é qualquer vento que vai tirar ele do seu lugar, algo que está falando de firmamento. Aleluia! O monte, ele fala de firmamento. Aleluia! E quando eu falo de monte, aleluia, eu falo de algo seguro. Anaia Candarábia, algo, aleluia, que não é de facilidade remover do lugar, aleluia. E quando eu falo de estrutura, eu lembro dos ensinamentos do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo a ensinar os seus discípulos, aleluia. O ensinamento de Jesus era através de uma parábola dizendo: o homem, aleluia, o homem sábio, ele edifica a sua casa sobre uma rocha, aleluia. E o homem insensato, aleluia, ele edifica a sua casa sobre uma areia. Aleluia, a grande diferença é daquele que edifica a sua casa sobre uma rocha e daquele que edifica a sua casa sobre areia. O texto é enfatizante dizer que, aleluia, aquele que edificou a casa em uma rocha, ele permaneceu de pé, aleluia, ele suportou o vento, ele suportou, aleluia, a força da água, aleluia, ele suportou os contra-ataques, aleluia, ele permaneceu de pé, aleluia, ainda que a força era ao contrária à casa, aleluia, dando, aleluia, muitas das vezes como destruição da casa, aleluia, mas a casa estava firmada em uma rocha. A grande diferença de nós, igreja do Senhor, a diferença que, aleluia, nos traz para diferenciar daquele que não serve a Deus é ter uma vida pautada na rocha eterna. Porque se eu e você não tiver uma vida firmada sobre uma rocha, qualquer coisa vai nos desmotivar, qualquer coisa vai nos tirar do alvo. Aleluia! E Jesus, na sua sabedoria, ele está ensinando, aleluia, que aquele que edifica a casa numa rocha, ele vai permanecer se o vento soprar, porque não é porque nós somos servos de Deus que nós não vamos passar por dificuldade, não é porque nós servimos a Jesus que o vento não vai soprar, não é porque nós professamos a fé em Cristo que o vento, aleluia, não vai soprar querendo levar nossa casa, querendo tirar tudo do lugar, não. Nós não estamos impunes de passar por isso. Mas a diferença é, meus irmãos amados, é estar firmado sobre uma rocha. Aleluia. Porque aquele que edificou a sua casa sobre areia, aleluia, a mesma peleja
A mesma guerra, a mesma batalha que aquele que edificou na casa sobre uma rocha, o que edificou a casa sobre a areia também passou. Aleluia! Só que aquele que edificou a casa sobre a areia, o vento veio e levou, aleluia, a casa. A força da água veio e levou, destruiu tudo, acabou, deu como em pé com aquela casa. Total de destruição, aleluia, mas a casa que estava firmada na rocha, meu pastor, ela permaneceu de pé. Sabe o que Deus está ensinando para nós? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ainda que a minha oração e a tua não foi respondida, o conselho é: permaneça de pé. Ainda, aleluia, que o milagre ainda não chegou na nossa vida, a direção é permanecer de pé. Aleluia. Ainda que o meu objetivo e o teu não foi cumprido, a direção é permaneça de pé. Aleluia. Porque são formosos os pés. Olha que palavra linda. São formosos os pés daquele que está edificado sobre uma rocha. Porque essa rocha aqui, ela não é qualquer rocha. O firmamento da igreja não é em qualquer, aleluia, em qualquer alicerce. Canto e defai. A igreja não está firmada em qualquer alicerce. Aleluia. É por isso que você chegou aqui hoje. É por isso que você saiu do seu lar, aleluia, e entrou por essas portas. É porque você não está firmado em qualquer alicerce. Aleluia. Esse alicerce é Jesus de Nazaré, irmãos. Ele é o firmamento da sua igreja. Aleluia. Só que o que me chama a atenção nesse texto é que o profeta ele está dizendo que quão suave sobre os montes os pés daquele que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz e que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação. Oh glória! Aleluia! Eu começo a lembrar do salmista, quando ele escreve os salmos dizendo que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aleluia! E quando eu medito nesse texto, eu entro em uma profundidade grande, porque só pode anunciar as boas novas, só pode anunciar a paz, só pode anunciar a salvação aquele, aleluia, que guardou a palavra, aquele que está sendo iluminado pela palavra, aquele que está sendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o transparecente no meio das trevas. Oh glória! De repente você não está entendendo o processo que você está passando. De repente você não está entendendo o que está acontecendo ao seu derredor. De repente você está questionando algo com Deus, mas Deus me trouxe aqui para te dar uma direção. Aleluia! Eu te levantei para resplandecer no meio das trevas. Remanto calabacandarábia. Aleluia! Espírito Santo, porque para pregar a salvação e as boas novas, irmão, não pode ter treva dentro de nós. Aleluia!
E o salmista descreve que lâmpada para os meus pés, ou seja, oh glória a Jesus. Os meus pés, enquanto meus pés estiverem iluminados, irmãos, aleluia, terá anunciação de paz, terá anunciação de salvação, aleluia, terá direcionamento para aqueles que perderam a perspectiva de viver, aleluia, porque os meus pés estão iluminados. E uma vez que os meus pés ele é iluminado, meus olhos automaticamente, aleluia, ele tem uma visão diferenciada, porque meus pés estão iluminando o caminho para que eu possa enxergar a direção correta de andar na presença do Senhor. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Ei, eu estou abrindo a tua visão hoje, filha. Eu estou abrindo a tua visão hoje, filho. Os teus pés serão iluminados. E aonde tu passar, aleluia. Quem pode levantar a mão que eu vou profetizar? Aonde tu passar, aleluia, terá libertação. Aonde os teus pés pisar, enfermidade será desfeita. Aonde os teus pés passar é algo profético. Ah, meu Deus do céu, a macumba vai cair, a maldição hereditária vai quebrar. Porque sobre ti está uma promessa. Que promessa é essa, diácono? Que os sinais seguirão os que creem. Os sinais seguirão os que creem, presbítero Breno. Tem que ter sinal. Se nós verdadeiramente cremos, tem que ter sinal de Deus. E Deus está dizendo, vai ter sinal aqui, hein? Vai ter sinal de Deus nesse ambiente. Aleluia. O interessante, irmãos, é entender que o mundo sobrenatural ele não é movido de qualquer forma. O evangelista trouxe uma palavra aqui, é interessante, porque não acontecia a manifestação do poder de Deus. E hoje não está diferente. A manifestação do poder de Deus está sendo restrita em muitos ministérios e denominações. Aleluia. Mas será que Deus mudou, diabo? O Deus da Bíblia mudou? Aleluia. O que está acontecendo? Aleluia. É porque estão deixando uma palavra de lado. Eu preciso falar isso. Estão deixando de lado a luz para os nossos olhos, para os nossos pés. Estão deixando de lado. Porque, como eu disse, a diferença é de quem está edificado na rocha e de quem está edificado na areia. Irmãos, quem está edificado na areia não se iluda com movimento, não se iluda com muita palavra eloquente, não se iluda pela teoria. Nós temos que ter um discernimento quem está firmado e quem não está, quem é e quem não é. Aleluia. Por isso é na calabacandarápia. Jesus, eu estou sentindo a presença dele aqui. Estão misturando as coisas, meu pastor. A prioridade da palavra está sendo tirada.
E o que traz renovo, o que traz libertação, o que traz fortaleza, o que traz revestimento é a palavra de Deus. Ela alcança a nossa alma, ela alcança o nosso espírito, ela traz, aleluia, a visão, ela traz a direção, ela traz o renovo, ela traz a cura na alma. Ah, meu Deus do céu, ela traz o refrigério. Só que estão deixando de lado a palavra. Aleluia. Estão deixando de acreditar na palavra. Aleluia. E o poder vem pela palavra. Aleluia, Espírito Santo. Porque como, irmãos, eu vou mostrar para aquele que não serve a Deus uma vida transformada, remida, se eu não velo pela palavra, se a palavra não arde dentro de mim, com mudança eu vou mostrar para aquele que não serve. Que transformação é essa? Certa vez, uma irmã perguntou: irmão Eduardo, que palavra é essa que não muda? Que palavra é essa que não liberta, não transforma? Porque a pessoa, ela erra e não tem mudança. Mas que palavra é essa? No ensinamento da escola dominical. Aleluia, eu não sei por que eu estou dizendo isso, irmão. Mas a palavra do Senhor não é em vão. Eu disse para ela: a palavra de Deus, ela não muda. O problema não está na palavra. O problema é quem não está praticando ela. O problema é quem não está dando crédito à palavra. Aleluia. O problema é quem não está deixando a semente ser germinada. Jesus disse sobre, aleluia, o semeador, ele saiu a semear a vários solos, a vários tipos de solo, evangelista. Só que o interessante é que só um solo a semente permaneceu. E o texto enfatiza e dizer: e o solo era bom, e cresceu, multiplicou, aleluia. É por isso que eu digo, irmãos, que a igreja tem que ter discernimento. Porque muitos pregam no nome de Jesus, cantam no nome de Jesus, aleluia, mas não tem raiz. A igreja vai ficando dividida. Mas aquele que é raiz, irmãos, aquele que está plantado em um bom solo, aquele que a semente foi plantada e germinou e deu fruto, ele entende a obra de Deus. Ele entende o que tem que fazer na obra de Deus. Ele entende como fazer para que a obra de Deus ela cresça. Aleluia. Porque não é oba-oba que vai fazer o crescimento da igreja. Não é qualquer coisa que vai trazer mudança de vida, de caráter e de comportamento na vida de um homem pecador. Não. Aleluia. Mas aquele que está firmado em um bom solo, ele sabe o que fazer para dar o crescimento na obra de Deus. Sabe por que ele sabe? Porque ele tem um grandão que direciona ele. Ele tem o manancial das águas vivas. Ah, meu Deus do céu.
A Nagasúbia, o manancial de águas vivas está aqui, querendo derramar sobre você, para você ser um manancial na vida de alguém. Alabai, candelebas. Formosos são os pés daqueles que anunciam a salvação. Será que Jesus pode contar comigo? Será que Jesus pode contar com você? É com você, mulher de Deus, é com você, valente. Aleluia! Há uma convocação do Pai aqui. Há uma convocação do Pai para anunciar as boas novas. Deus está dizendo que Ele já capacitou pessoas aqui. A Narabacandarábia, a semente já germinou, só está precisando a Narabacandarábia produzir os frutos. Está capacitado, está capacitada. Está esperando o quê? Está esperando o quê? Aleluia! Deus não nos chamou para ficar sentado em um banco. Deus não nos chamou para ficar parado em quatro paredes. É uma necessidade extrema nos últimos dias de anunciar a salvação, porque Ele vem na Arábia. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu estou vendo Jesus trabalhando em corações aqui. Meu Deus! Ao mover do Espírito Santo aqui, tu não será a mesma pessoa a partir desta noite. Tu não será a mesma pessoa na presença de Deus a partir desta noite. Não se assuste, aleluia, quando começar a mudar cenários na sua vida. Entenda, que você foi vocacionado para ser um transmissor dessas águas. Aleluia. Deus tremendo. Aleluia. Agora nós entendemos que Deus, Ele reina. Aleluia. E a palavra de um rei não pode ser revogada. Uma vez que o rei liberou a palavra, ninguém revoga ela. Aleluia. E o Rei dos Reis deliberou uma palavra para o ministério. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus liberou uma palavra. O Rei liberou uma palavra. Esta igreja está debaixo de uma palavra. Quem crê? Quem crê? Quem crê que esta igreja está debaixo de uma palavra? Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Eu fico feliz com Jesus, irmãos, aleluia, porque Ele trabalha na simplicidade, aleluia. Ele trabalha na simplicidade. Às vezes nós queremos ver coisa grande acontecer, aleluia, mas na simplicidade Ele trabalha. Que prova você tem que Deus trabalha na simplicidade, Tiago?
Eu vou responder. Certa vez o profeta Elias, ele ouve o decreto de Jezabel, que manda matar os profetas, ele vai para dentro de uma caverna. Aleluia! E lá no entendimento de Elias, todos os profetas tinham morrido, e que só ele que estava de pé. Aí eles se esconderam. Só que o interessante é que vai lá na porta da caverna, aleluia, evangelista, um terremoto passa, barulha tudo. A gente sabe que o terremoto onde passa, tira tudo do lugar. Passou na porta da caverna, mas não era Deus. Passou o fogo, mas Deus também não estava lá. Mas quando veio a brisa, ó a brisa, ó, serena, como orvalho, como orvalho que molha as plantas, que a gente nem vê ele cair, né? Entrou na caverna e disse: o que você está fazendo aí, Elias? Aleluia. O que você está fazendo aí, rapaz? Seu lugar não é na caverna, não. Aleluia. Mas, Senhor, todos os profetas morreram, só restou eu. Aleluia. Para com isso, rapaz. Ainda tem 7.000 que não se prostrou. Eu guardei 7.000. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? É que muitas das vezes nós achamos que só nós estamos ameaçados, só nós estamos sendo caluniados, só nós estamos passando por levante, por peleja. E às vezes queremos estacionar. Não, eu estou passando isso. Deus me esqueceu, não está fazendo nada. Mas tem 7.000 que está passando coisa pior que você, rapaz. Tem 7.000 que está passando coisas, situações piores do que você está passando, e não se prostraram. Aleluia. Sabe o que Deus ensina? A não ter uma fé fingida, mas uma fé firmada. Alabacandarábia. Porque uma vez a fé firmada, nada nos abalará, nada nos tirar do alto. Nós vamos permanecer de pé. Aleluia. Mesmo com o coração sangrando, mesmo com o coração ferido, aleluia, nós vamos permanecer de pé, aleluia, porque nós estamos aqui, mas temos um objetivo, igreja. O nosso objetivo é entrar pelas mansões celestiais. Todo o nosso esforço aqui tem que ter um propósito. Aleluia. Tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo. Senão vai ser em vão a nossa luta, os anos que passamos lutando. Aleluia. E Jesus não quer que nós se perca por causa da dificuldade, dos problemas, porque Ele nos alertou dizendo: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo tem aflição, tem tristeza, tem dor, tem lágrima, e nós estamos no mundo, nós somos seres humanos. Não tem aqui super-herói. Aleluia. Pastor não é super-herói, obreiro não é super-herói, aleluia, esposa de pastor não é, círculo de oração, irmão, todos estamos impunes a passar mesmo as coisas. Aleluia.
Só que a diferença é ter uma fé firmada. Aleluia! Aleluia! Ter isso dentro de nós, uma decisão absoluta de que nada pode me tirar da presença dele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, porque seria muito bom eu só exercer a minha fé quando tudo está dando certo, quando a porta está aberta, quando a criança pede um leite e não tem. Aleluia, é fácil desse jeito. Melhor dizendo, eu quero ter fé nesse momento. Mas Deus é lindo. Deus é lindo, Ele é maravilhoso, porque Ele cuida de nós, Ele nos instrui, muitas das vezes nos exorta. Aleluia, porque o Pai que Ele ama, Ele corrige seu filho. Certa vez, um homem escolhido de Deus, chamado Moisés, já vou encerrar, irmãos. Ele vai ser questionado por duas pessoas que jamais ele imaginaria. Só que o questionamento dessas pessoas foi no secreto, foi dentro de uma tenda, ele não estava sabendo. Aleluia! Mas quando Miriam e Arão começam a falar de Moisés, o Deus de Israel estava ali ouvindo tudo. Deus estava ouvindo. Aleluia! E veio a cobrança, irmãos. A lepra desceu na hora. Desceu. Porque Deus nos observa. Ele está observando quem está falando do servo dele. Quem está sendo fiel a Ele. Quem está se esforçando. Deus, Ele faz justiça por você, meu irmão. E Deus foi. Lepra e Miriam. Olha aí, Moisés vai. Ele vai trazer a correção ainda. Manda ela se afastar 7 dias do meio do arraial. 7 dias foi a punição. Então a correção ela tem que andar dentro da obra de Deus, meu presidente. Porque se não tiver correção, vira bagunça. Se dentro da minha casa eu não doutrinar minha filha, ela vai fazer o que quer. E não é assim. E na obra de Deus não é diferente. É por isso que o Pai diz que Ele castiga e corrige aquele que Ele ama. Se Deus te corrige, está te corrigindo nessa noite, não sei. Aleluia. Não endureça o coração. Abre o coração para o Pai, porque Ele sabe o melhor para cada um de nós. Aleluia. Se coloque de pé, por gentileza. Nós vamos orar.